É a hora dos treinadores saberem montar a estratégia. A maioria não está poupando não, né? Está indo com tudo no Brasileirão. Eu ainda acho que você tem um certo momento que tem que fazer certas escolhas. Se for todos os jogos com os mesmos jogadores, uma hora não, né? Infelizmente, aí, ó, o Luiz Araújo no Flamengo, mais uma contusão. Ah, mas não foi muscular. Sim, mas se ele não joga, se ele fica poupado, ele não machuca. O destaque do Zinho, já para quem não viu, o Luiz Araújo teve uma lesão constatada, vai ter que passar por uma artroscopia, é uma cirurgia relativamente simples no joelho, mas a previsão de retorno vai demorar um pouquinho, fica fora provavelmente das semifinais também de Copa do Brasil e talvez de Libertadores. A gente vai falar disso já quando entrar no assunto do Flamengo. Poupar ou não poupar? O São Paulo deu uma poupada de contusão que tem, meu Deus do céu. O melhor elenco, o melhor isso, o melhor aquilo. Tem 45 milhões torcendo a favor? Não, 40, não 45. 40? Tá bom. 40 a favor. Pascoal, é isso aí. O negócio é o seguinte, o Pascoal falou que quer que você vá... Ih, rapaz, deu ruim, tomou whey. Vai ficar difícil o negócio. O Pascoal falou que quer que você vá no Threads, na hashtag ESPNFCBR, para mandar a sua mensagem pra gente, que agora é no Threads que a gente Ele tá alegrinho hoje, ele tá feliz. Tá. Vai, Pascoal, quantos times brigam pelo Campeonato Brasileiro? Boa noite. Boa noite pra senhora, boa noite, Mauro. Zé! Eu pensei que você ia botar aquele copão hoje do Palmeiras para dar aquela alegria. Eu pensei. Então, Zinho, vou falar um negócio pra você. Eu usei pra tomar o whey. Você, aí tá sujo, vocês combinam em tudo. Você é verde e rosa. Deu pra perceber, não? É a Mangueira? Um de verde e o outro de rosa. Deu pra perceber? Por isso que eu acho que aqui nada... É mensagem subliminar, nada aqui é sem querer, sabe? Esse negócio de roupa... Mangueira, terceira camisa do Fluminense em homenagem ao Cartola. Tem alguma conexão, é isso? Não, é o rosa, aquele bonito, aquele rosa... Eu sou beija-flor. Ah, bom, você é beija-flor, é azul, mas não é desse azul aqui, é um pouco mais... Não, é azul bique, azul royal. Mais vivo, né? Primeiro para dizer o seguinte, que foi 1-1 pro Vasco. É o quê? 1-1 pro Vasco. Como é que é isso? Porque quem saiu feliz foi a torcida do Vasco. Quem saiu com aquele sabor de que poderia ter feito um placar de vitória foi o Vasco da Gama. Né? O Vasco é que sai com aquele sabor, com aquele gol. O Flamengo tinha o jogo na mão, o Flamengo tinha tudo controlado, estava tudo... Eu imaginei, o Tite faz o que a torcida quer. Hoje eu não vou aceitar torcedor do Flamengo reclamando do Tite, não. Dessa vez não pode dizer que é retranqueiro, eu não vou aceitar torcedor reclamando. Nem o Respostinha hoje vai me mandar mensagem aqui para dizer que o time jogou retrancado, que não sei o que, que o treinador... Hoje ele não vai falar isso. Você bloqueou ele? Muda o time. Você bloqueou ele? Não, eu não bloqueio os Respostinhas, gente nossa. Agora, mas eu não vou aceitar esse tipo de coisa dele, não. O Flamengo tomou... Para mim, o Flamengo jogou melhor que o Vasco, gente. Sim. O Flamengo jogou melhor que o Vasco. O Flamengo criou muitas opções para fazer gols. O Flamengo tem um sério problema de definição de jogada. Né? O Payet jogou a pior partida que eu vi do Payet do ano passado para esse ano, foi a pior partida que eu vi dele. Uma das críticas da torcida do Vasco passe. É justamente ele ter demorado para sair. Hoje foi o pior jogo que a torcida reclamou, né? Olha que a torcida do Vasco reclamou do Payet. Você tem uma ideia. Agora, o empate foi justo ou alguém mereceu a vitória? Essa é a pergunta. E só não reclamou do Arrascaeta nesse último lance que mostrou, porque era o Arrascaeta, né? Quem não reclamou? Você reclamou? Você viu não, alguém eu não, mas a torcida do Flamengo deu uma reclamada boa. Sim. Então tá certo, porque, nossa, ali é pra definir, mas tudo bem, segue, Pascoal, desculpa. Não, só pra dizer porque ele tem moral, tem crédito e tudo, mas se é um ou outro ali, nossa senhora. É o inesperado que aparece, e às vezes o inesperado foi o que... acabou surgindo o gol do Vasco da Gama. O Pumita tinha acabado de entrar, né? Sim. Os 4 que fizeram o gol tinham acabado de entrar. O gol é feito por 4 que entraram no segundo tempo. Mas diretamente o Pumita e o Não, mas os 2 antes do Pumita também tinham acabado de entrar. Também. Então os 4 participaram do gol. Perfeito. Deu muita sorte o Paiva, né? Sorte. Trabalho, né? Eu acho muito interessante... que o time do Flamengo não corresponda à expectativa do seu torcedor, faz 1-0 e cede o empate. O Flamengo tem melhor time que o Vasco da Gama. O Paiva disse que o time está preparado para qualquer adversário, em qualquer situação.
Eu já penso que é um pouco diferente. O Vasco da Gama, ao lance do gol aí, o Pumita domina e aí vem a cabeçada sensacional. E aí sai ali comemorando. Se tinha que ser um dia, era isso, né, que você falou, né, Paulo? Eu acho, né? Esse era o dia. Se você escolhesse um jogo para fazer o gol, lembrando que o último foi 6-1 Flamengo, aquilo estava bem engasgado no Vasco, né? Então esse aí chegar, entrar com 20 minutos em faz campo o gol, comemora, o Vegete vai lá, segura ele, comemoração. Enfim, é o que vale. A impressão é que fica que o Vasco da Gama sai com um sabor melhor dessa partida do que o Flamengo. Claro. Mas é evidente que o Tite explicou por que jogou o Carlinhos e não o Gabigol. E para mim parece muito claro, né? Existem preferências, né? Ele diz que é por treinos e jogos. Daqui a pouco a gente vai ouvir. O Tite vai fazer esse debate assim, sobre Carlinhos e Gabriel, porque tem alguns lances ontem que deixam de cada isso meio ontem o treinador do Palmeiras disse que quando o jornalista se formar treinador, ele pode falar a respeito da escalação. A gente pode mostrar isso também. Mas eu queria fazer uma outra colocação para ele, se eu puder, depois na hora, né? Porque às vezes as pessoas falam essas coisas e desmerecem quem está do outro lado. Isso é desmerecer quem está perguntando. E a pergunta não foi ofensiva, né? Mas depois a gente conversa. A gente vai chegar nesse Palmeiras. Eu quero ouvir o Zinho também sobre esse jogo, porque acho que justiça no futebol é uma palavra muito complicada da gente usar, né, Zinho? Por volume de jogo, pelo que ofereceu, pelo que chutou ou não chutou, porque o Flamengo também poderia ter ido mais vezes ao gol efetivamente. A gente vê alguns lances que os jogadores optam por jogar a bola para o lado em vez de atacar o gol. Então, acho que esse também é um ponto de análise desse Flamengo, principalmente pensando que vai ter que se reestruturar sem o Pedro, Tetra. Como é que você viu esse jogo aí? Não, assim, a análise é essa, né? O Flamengo muito superior, mas muito superior. E mesmo com todos os problemas que já foram enumerados. Os problemas físicos, lesão, jogadores que estão até fora da temporada já, mas é um elenco que o Flamengo vai buscar novos jogadores e o Plata estreia muito bem, né? Personalidade, indo para cima, tentando, jogando. Parece que já estava um tempo ali no clube, mas empolgado, feliz, Maracanã. Alexandre também. Alexandre entrou, né? Lateral esquerdo ali jogando, parece que já estava há algum tempo no clube, muito motivado, fez um bom jogo também, mas, para minha surpresa até, são grandes jogadores, mas para minha surpresa, mais entrosados até do que alguns jogadores que já estão há muito tempo no clube. Aí eu não sei se é questão física ou problemas internos. O Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo. E você vê o Gabigol quando entra, fora de ritmo, fora de espaço, aonde se posicionar, sabe? Parece meio perdido na sua função. Eu não sei, né? Não vou aqui ser um cara que não estou no dia a dia, mas como um ex-atleta, eu não enxergo o Gabigol encontrando o seu espaço de jogo, a sua movimentação, a sua função tática. Ou ele ainda, e eu acho que sim, está fora de ritmo, de condicionamento físico, voltando novamente aí de contusão, mas as escolhas do treinador, ele foi para o final da fila como opção. Isso também tira aquela confiança e o cara também fica chateado. Eu estou falando como um ex-jogador. Eu ficaria no lugar do Gabigol. Sim. Eu ficaria. Pô, peraí, a história que eu tenho no clube, tudo que eu conquistei aqui, todos os problemas que aconteceram, machuca o titular, que virou o titular merecidamente o Pedro. Acho que agora é a minha vez. Não é. Eu mudo taticamente o time, coloco um cara que é mais ponta para jogar de centroavante, coloco outros atletas e eu fico como a segunda opção. Aí quando vai entrar, fazer uma mudança, eu coloco um atacante que chegou agora no clube. Não estou aqui nem falando de qualidade técnica, porque muita gente ficou botando meme porque o cara errou um chute. Isso acontece. Cara, já vi cracassos de bola errar pênalti, errar chute, falhar. Ninguém é perfeito. Então o Carlinhos errou, realmente. Ele entrou, deu aquela chutada, chutou ali a grama e tudo. Mas assim, o Gabigol ficou para trás nessas escolhas.
Aí o Tite vai dar entrevista, olha, é o treino e é o ritmo de jogo. Peraí, o Carlinhos está com mais ritmo de jogo que o Gabigol? Acho que não. Aí, como a gente não está no dia a dia do treino, ele pode falar o seguinte, o cara está treinando com mais afinco, com mais pegada, com mais determinação, está querendo mais. Aí é aquilo que entra a outra parte que a gente não está acompanhando. Mas que me chama a atenção, me chama. Porque um time que tem tantos problemas aí de contusões, de parte médica, de jogadores voltando. O Luiz Araújo, quando machuca, entra o Arrascaeta, que já sabia que não ia aguentar o jogo todo. Então você já vai queimar 2 substituições. Aí o Pascoal fala, eu não vou botar, não quero rubro-negro reclamando do Tite. Então eu sou rubro-negro e estou reclamando. Eu acho que as mudanças não foram a melhor. Não foram as melhores. E eu adoro o Tite, hein? Eu sou até, muitas vezes, defensor do Tite. Mas eu acho que no jogo de ontem ele não foi feliz, não. Nas mudanças, como vocês estão falando. Eu não achei. Não achei. E faltou também ele, na beira do campo, pegar mais no pé dos jogadores. Participar mais, cobrar mais. Porque o Flamengo, nitidamente, achou que o jogo estava resolvido. Que dominou. Amassou o Vasco. O Vasco aceitou a superioridade do Flamengo e jogou do meio campo atrás. Eu vi isso no jogo. O Vasco só se defendeu. É a sua filosofia de jogo, a metodologia de jogo. Está indo muito bem assim. Parabéns ao Paiva, parabéns ao Vasco, que está na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Eu canso de elogiar a torcida do Vasco, mas ontem o Vasco jogou do meio campo atrás. O Flamengo não criou muito chances claras de gol, vamos dizer assim, no primeiro tempo. Não foi tão contundente. Teve a posse, teve o domínio, mas não foi aquele time que no primeiro tempo teve chances claríssimas, algumas. Mas no segundo tempo, bola na trave, o Léo Jardim fazendo boas defesas. Teve esse lance do Arrascaeta. Teve esse lance que o presidente falou do Arrascaeta. Flamengo muito melhor. E eu acho que no final do jogo, parecia assim, ganhamos o jogo, porque começou a poupar, não vou poupar, mas as substituições para mim, foi já pensando no jogo de quinta, achando que estava resolvido, aí o zagueiro, 41 minutos, para finalizar, presidente, para te entregar, eram 41 minutos do segundo tempo, não era? Era. Sim. O zagueiro estava de ponta esquerda tentando jogada individual. Todo desarrumado o time. É falta, não é falta, podemos discutir. Né? Para alguns foi falta, o Tite reclamou de falta, mas o certo não era acontecer aquilo. Então é o comando também da comissão técnica do Tite. Que isso? Vem aqui, se posiciona, prende a bola na frente os atacantes. Agora, o Léo Pereira dribla um, dribla outro, cava falta, não cava, foi falta, não foi falta. Só sei que foi um contra-ataque. O zagueiro Fabrício Bruno está tentando marcar o lateral, Pumita, e o lateral esquerdo está dentro da área para tentar marcar o Coutinho. Tudo desarrumado. O garoto que entrou fora de jogo ainda, Everton Araújo, tinha que parar a jogada e não parou. Para a jogada e acabou o lance. Então, muitos erros para um final de jogo, que um jogo que estava na mão, perde 2 pontos, que poderia fazer o Flamengo estar muito mais próximo da briga pelo título. 8 pontos é muita coisa. Mesmo com um jogo a menos, 8 pontos é muita coisa. O Flamengo ainda tem 13 jogos. Eu não tem um jogo com essa a mais frase dos aí, outros. não. Fala, Mauro, Não porque concordo. depois a gente pode... Obviamente, a gente vai falar de Vasco aqui, vamos falar do Coutinho. isso O Coutinho voltou, agora dá pra dizer que o Coutinho voltou. Vamos olhar a atuação do Payet na noite de ontem, mas a gente pegou esse viés de Flamengo. Eu quero te ouvir e vou ouvir o Tite também na sequência, porque eu acho que esse debate do Gabriel é um debate válido, mas diga. Não, claro, Aquela frase eu também não concordo, não. Qual era a frase? O Tite disse que faltou desempenho. Eu acho que todo Você mundo que discordou, viu... eles tiraram. Não, é que todo mundo que viu disse que o Flamengo jogou bem. Faltou foi resultado. Mas o Flamengo foi muito melhor, não é o que eu tenho ouvido de todo mundo? O Flamengo dominou. O Flamengo abaixo do esperado. Para mim, abaixo do esperado é o resultado, que até então, chutou mais, foi melhor, dominou o jogo. É o Flamengo que todo mundo queria ver, não é isso? É o Flamengo ganhou do Bahia assim, ontem de novo, vai repetir. Então,
o desempenho, que sim, em jogos anteriores vinha sendo cobrado, inclusive às vezes até vencendo, mas não mostrando o futebol que o torcedor queria ver, eu acho que dessa vez não. Dessa vez o que frustrou foi o resultado no final. O Tite justificou ontem, eu até preciso ver direito, que o Léo Pereira estava lá na frente, porque o lance começa numa falta, que os zagueiros tinham ido para a área. Sim. Não é isso? É isso. E que aí o Léo ficou por lá. Só que o Léo estava lá na ponta esquerda e aí ele cai dentro da área, fica reclamando pênalti. Sim. Não, aí sobra para ele, vai, ó. Mas o árbitro estava a 3 metros do lance, ele não fez sinal de nada. Sim, o árbitro não dá, mas ele fica caído. O que falta, reclamando. e o Tite reconheceu isso ontem numa pergunta, e todo mundo que vê o jogo, é o Flamengo chutar um pouco mais de fora da área, gente. Arriscar um pouco mais de outro jeito. Mas aí entra uma coisa também, né? Só para se fazer justiça, né? O jogador que tem essa característica saiu com 17 minutos de jogo. Sim, mas os outros precisam ter, o Gerson precisa ter. Tudo bem. O Gerson mas aí, precisa ter, o Luiz Alexandre deu um Araújo chute. sair e aí ele coloca o Arrascaeta, ele modifica muito o que era o projeto de jogo do Flamengo para essa partida. Talvez, claro que assim, a gente não vai saber nunca, mas talvez o Matheus Gonçalves tivesse mais essa característica de correr, de roubar a bola rápido, de chutar de fora da área do que o Arrascaeta. E ainda não queimaria essas duas substituições que o Zinho falou, né? O próprio De La Cruz, eu acho que quando pode, ele dá um chute fora da área. O Gerson poderia chutar mais com a fase que ele está, né? Mais de fora, mas o Flamengo tabela e vai lá dentro, a ponto do Arrascaeta chegar lá e ontem resolveu voltar para trás ali, aquela bola que também faltou a chegada do... Tinha que bater de primeira, né? O Ortiz chegou, aí quis dar uma ajeitada e não funcionou. A bola ficou fácil. Agora, assim, eu vejo o mérito no gol. A gente pode pôr 15 defeitos aí nesse gol. Um não fez a falta, o outro estava lá, aquele zagueiro lá na frente. Aí o Fabrício não sai no Pumita porque está preocupado com o Verratti. Aí o Alexandre perde. Aí estamos pondo todos os defeitos do Flamengo. Mas quem fez o gol bem feito foi o Vasco. E foi bonito o contra-ataque. Um belo contra-ataque. Se fosse do Flamengo, a gente estaria dizendo, pô, o negócio funcionou. Eu acho assim, para fazer um gol, tem que ter mérito do lado e, eventualmente, ou na maioria das vezes, erro do outro. Falha do outro. Senão não sai, né? Se o goleiro pegar todas, se o zagueiro cortar todas, vai ser um chato 0-0. Ontem eu vi um vídeo que o Zinho fez 5 gols pelo Grêmio. Eu tô imaginando o que aconteceu naquele jogo. Parabéns, hein, Zinho? 5 gols, coisa histórica, hein? Agora, aí eu vou falar que foi mérito do Zinho... Só 2 fizeram isso no Grêmio. Pois é, só 2 jogadores fizeram isso na história do Grêmio. É um cara lá de 1900 antigamente, não guardei o nome não, Zinho. Vou ver a reportagem de novo para lembrar o nome. Aí eu vou falar assim, não, foi a defesa do Mamoré que era uma baba. Não devia ser uma bela defesa, mas o cara fez 5 gols, tem seu mérito, né? Claro. Então é o seguinte, o Vasco fez o gol, foi todo o mérito, há 16 anos que o Coutinho tinha prometido um gol contra o Flamengo no Maracanã e volta e faz, assim, é muito legal. A resiliência, quando empata desse jeito, se tivesse perdido, acabado 1-0, aí também mudava muito o discurso do Paiva, né? Não conseguimos hoje e tal. Mas conseguiu, né? Perdeu para o Atlético Paranaense, postura, né? Mas antes do de Paiva, lutar só até pra o gente final. não perder aquele gancho do Pascoal aqui também, vamos ouvir o Tite, porque ele explica as modificações e principalmente a entrada do Carlinhos antes do Gabriel e onde o Gabriel entra, substituindo o Arrascaeta. Vai ao jogo como Vamos fechar o Flamengo? Terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala? O que o campo do Gabigol tem dito para você? Tanto dá para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamentos, jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro. Com gol. Carlinhos decisivo contra a Vitória. Foi por essa opção. Bom, ele coloca aí que o campo fala e que o Carlinhos foi mais decisivo do que o Gabriel. Mas aí a gente está vendo, desde a chegada do Carlinhos, as oportunidades de cada um, né? O Carlinhos teve 14 jogos, o Gabriel 18, mas como titular o Carlinhos entrou em 5 e o Gabriel só em 1. O Gabriel ficou muito para os minutos finais de algumas partidas. E aí, quando a gente pega os minutos por jogo, o Gabriel tem menos e a quantidade de gols é igual. Pascoal, assim...
É difícil a gente fazer algum julgamento sem ver o treinamento. Não é novidade para ninguém que o Tite não tem o Gabriel como jogador preferido dele há muito tempo, nem no auge o levou para a seleção brasileira e foi muito criticado lá atrás por isso, por algumas pessoas. E agora tá sem o goleador. O Pedro não volta mais este ano. A gente está analisando aqui alguns momentos em que a bola fica viva e que falta esse cara para olhar mais para o gol. O Luiz Araújo sai machucado e a previsão é que só volte numa eventual semifinal de Libertadores. O Gabriel perdeu as valências e o espaço tanto assim? Acho que o Gabriel perdeu o espaço mesmo, né? Quando o treinador não o vê como primeira opção e gosta do Carlinhos. O Carlinhos é mais um jogador de área, né? Mais um definidor de jogadas. Ele jogador é a quarta de cabeceio. opção, né? É? Ele é a quarta opção. Por que não? Porque é Pedro, Bruno Henrique, Carlinhos e Gabriel. É a quarta opção. Ontem, se não me falha a memória, teve um lance da bola, logo que o Gabriel entrou, teve uma bola aprofundada na ponta, o Arrascaeta, não foi o Arrascaeta que botou essa bola, não. Não me lembro quem botou a bola ali, acho que foi o Pulgar. E aí ele levou a mão na perna, você viu? Quando ele arranca, ele bota a mão na perna. Vocês viram esse lance? Eu só Sim. E ele nem... A bola era fácil para dominar e ele nem vai até o fim, porque a bola... Pensei que ele ia sair ali, Pascoal. Falei, nossa, acabou de entrar. Eu também. Mas se tivesse a ver com isso, o Tite não tinha dito isso na coletiva? Olha, ele ainda não está em condição de jogo. Eu não sei se ele estava completamente aquecido, porque quando você tem uma lesão muscular, tem a fibrose, e de repente você tem um problema, você tem que ter um aquecimento maior para poder estar preparado melhor para poder entrar. A gente não sabe, porque é um problema médico, é um problema clínico. O Gabriel sabe, o Zinho tem toda a razão. Passa na cabeça do Gabriel o seguinte: eu não sou a primeira opção, não sou a segunda, não sou a terceira, eu sou a quarta opção. Isso porque não tem nenhum garoto do Júnior lá, porque se tivesse mais um do Júnior, ia ser ele a quinta opção. Ele é a quarta opção. O presidente do Flamengo disse que não vai renovar o contrato dele. O Braz, que gosta dele, né, diz que é quase que impossível a renovação de contrato dele. Então, o Gabriel sabe que ele está vivendo os minutos finais com a camisa do Flamengo. Ele sabe que são os instantes finais da passagem dele pelo Flamengo. E ele não sendo utilizado, às vezes também não tem todas essas condições de preparação. Porque se ele estivesse jogando e treinando, ele estaria em melhores condições para servir ao Flamengo. Mas ele não está jogando e só está treinando. Todo mundo sabe que ele é muito aplicado nos treinamentos, que o Gabriel é um cara que treina muito, treina duro, não abre mão disso. Todo mundo sabe da aplicação dele como profissional. Mas ele acaba ficando, sabe, meio que arredio a isso, meio que fora de sintonia. Aí o Zinho tem razão. Tô dando muita razão pro Zinho hoje, capaz de acontecer alguma coisa, caiu uma tempestade. Tô preocupado. Porque é o seguinte, o cara também, ele entra e ele sabe, fala assim, eu vou, pra que eu vou? Também, entendeu? Tem coisas que a gente tem que analisar o contexto. O Gabigol é página virada no Flamengo, ponto. O Gabigol está fazendo hora extra só para cumprir o contrato, porque o Flamengo não quis liberar o Gabriel para jogar no Palmeiras quando precisou naquela data. Se o Gabriel é liberado na data para jogar o restante do ano no Palmeiras, ele estaria em uma outra situação. Não estaria no Flamengo, estaria servindo ao Palmeiras naquele instante. Agora, como o presidente do Flamengo foi claro, eu não libero o Gabriel. Se tiver que pagar o salário dele até o final do ano e ele não ser utilizado, ele vai ficar aqui. Não foi isso? Foi. Então, ele está lá. Foi. Ele está lá. E a pouca utilização do Gabriel o decepciona, o enfraquece. Não, mas o argumento do Tite se justifica? Essa é a minha dúvida. O campo fala, e a gente vê ali numa tela que eles têm o mesmo número de gols e ele menos minutos. O Tite tem toda a razão. Porque o Carlinhos entra mais vivo, o Carlinhos entra mais esperto, o Carlinhos vai para toda a bola dentro da grande área, ele está lá para resolver com o zagueiro. O Gabriel já está saindo da área, está jogando numa posição que não é de centroavante. Mas isso é o treinador que pede, né? Sim. Não é ele que escolhe. Sim. Mas ele já não está naquela... Eu não vejo o Gabriel com todo esse brilho nos olhos. Confesso para você, eu não consigo ver. Se vocês veem, desculpa, eu não consigo ver. E eu não vejo o Carlinhos com essa bola toda para ficar na frente do Gabigol. Os jogos que o Tite enumerou? Bolívar... Atlético... E Atlético Mineiro. 2 jogos que o Gabigol não estava nem no banco. Realmente estava machucado. Ele nem viajou lá. Nesse jogo, o Carlinhos saiu titular lá na altitude e tal, ok. Ajudou e tal, fez gol quando entrou contra o Atlético, ele já entrou de titular contra o Atlético Mineiro, né? Acho que foi 4-2, é esse jogo que o Tite está dizendo, 4-2, Pedro faz um gol, depois o Carlinhos faz gol e tal. É que ele quer dizer centroavante. Então, o que está me parecendo
E aí que eu acho que o Tite podia ter sido mais direto, né, sincero. Não estou dizendo que ele não faltou com a sinceridade, mas dizer assim, atacante, que quando a bola está cruzando, até o Matheus tenta falar um pouco sobre isso também, a bola começa a cruzar ali na área, a gente quer um centroavante. Centroavante pra gente é Pedro ou Gabigol. Ou no caso o Carlinhos, esse é centroavante. Ele não entende, na minha opinião agora, mais um Gabigol como 9 de ficar lá na área. É o cara do lado. E aí ele está perdendo a oportunidade quando o Tite entende que o time precisa do 9 fixo lá, aí não é o Gabigol mais. Mas será que o Gabigol não daria certo de 9 como 9? Ele não tem tanta impulsão, ele não é tão alto como o Bruno Henrique. Né? Parece que já fez alguma coisa pelo Flamengo jogando assim, né? É que depois, até em função do Pedro, a gente vai lembrar, ele realmente jogou bem, ajudou o Pedro a ir para a Copa, já jogando com o Pedro ali, o Pedro lá dentro e ele de lado. E aí eu acho que ficou essa ideia de que agora ele já não é mais centroavante, 9-9. Então, assim, não precisa só explicar, o Carlinhos foi bem contra esse, Carlinhos foi bem... Tá bom, o Gabigol já foi bem quantas vezes? Não é isso. Agora, dizer assim, para o meu esquema agora, ou é centroavante, e aí eu prefiro colocar o Bruno na ausência do Pedro do que o Gabigol e, eventualmente, colocar o Gabigol do lado. Mas se jogar o Gabigol, vai jogar do lado do Bruno enfiado. Me parece que é isso que está acontecendo. Agora, eu acho que tem que dar mais minutagem para o Gabigol, pela história que ele tem, pela bola que ele tem que pôr ele no time mais vezes. Ele andou machucado, agora ele está voltando. O Pascoal falou, o primeiro lance que eu vi também, que ele leva a mão ali, depois ele até cumprimenta um jogador do Flamengo, ainda com a mão na perna. Falei, só falta isso, né? O cara parece acabou que de chegar. Voltou 100%, né? Mas depois ele corre e tal. Aquele primeira impressão que foi bem ruim, assim, e tal. Mas tem tudo isso. Não sei se tem esse brilho no olho todo mais, se ele acha que está sendo deixado de lado sem que isso devesse acontecer. A relação dele com o Tite a gente não faz ideia. E tem a história do Carlinhos voando nos treinos. Okay. A relação dele com o Tite a gente não faz ideia, mas tem uma coisa que me chama a atenção, hein, Zinho? O Tite, quando é perguntado sobre o Gabriel, ele evita falar sobre o Gabriel. Ele responde falando sobre o Carlinhos, porque a pergunta é sobre o Gabriel. Claro. Então eu acho que isso já fala um pouco sobre a relação. O jogador sabe ler esse tipo de entrelinha também, não é, Tetra? Sem dúvida. Assim, alguma coisa existe no dia a dia, né? Não há uma conexão, porque no normal, olha que para mim o grande jogador do Flamengo é o Arrascaeta. Mas esse precisa de muitos cuidados. O Arrascaeta, nas últimas temporadas, quando chega na reta final, são sequências de contusão que faz o nível técnico dele baixar ou ficar de fora no momento decisivo. Então, assim, se já tinha um planejamento no jogo de minutagem para o Arrascaeta, e se o Tite tem um sistema de jogo definido, qual o problema de abrir o Bruno Henrique para um lado, o Plata do outro e o Gabigol seu centroavante? Porque o Gerson já estava sendo meia, que, por sinal, de novo, jogou uma barbaridade o Gerson. Monstro. Joga todos os jogos, todos os minutos. Então, assim, é um Tite olhando para o campo na visão dele, ele é o treinador, tem todo o direito, ele está conversando com a sua comissão técnica e vê um Gabigol não entregando aquilo que ele precisa para o sistema de jogo dele. Eu acho um desperdício. Poderia sim, como gestor de grupo, junto com a sua comissão técnica, chamar o Gabigol, olha, você é fundamental, você é importante, a gente conta com você, o Pedro tá fora, eu tô com dificuldade, eu preciso que você desempenhe isso assim. Cara, quem sou eu para ficar querendo ensinar aqui como tem que falar? Só que eu acho que ele é atleta do clube, tem uma ligação com a torcida, um relacionamento, às vezes é um pouco de ódio, mas a maioria das vezes é com amor. Quando ele entra em campo, há uma frição no Maracanã, ou não? Quando o Gabigol levanta e entra em campo, o Maracanã menos do que responde. Já houve em outro momento, mas depois, ainda existe. Mas teve. Quando o Carlinhos entrou em campo, teve a mesma vibração de quando o Gabigol entrou? Não. Da arquibancada? Não. Não teve, gente. Não teve. Então, eu acho um desperdício. O Flamengo com tantos problemas, com tantos jogadores fora, você ter um artilheiro de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores. O Carlinhos foi decisivo?
O Gabigol foi decisivo contra o Atlético Paranaense na Libertadores, contra o River Plate na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Então assim, tá faltando o quê? É no treinamento? É uma entrega maior? Cobra! Chama, fala. Agora o cara tem 28 anos. Tá numa idade maravilhosa, tem tudo. Ídolo, já fez de tudo no Flamengo, você vai desperdiçar isso, aí você deixa como uma quarta opção. O Gabigol também tem que mostrar que quer, aí eu acho que também tem que ter o brilho no olho dele. Agora, o Tite tem que trazer ele, porque o Flamengo vai precisar do Gabigol. Agora, o Gabigol também, concordo, tem que fazer por onde. Mas eu acho um desperdício nesse momento decisivo de 3 competições. O Flamengo está nas 3 competições vivo, com chances claras de título. Você vai desperdiçar um cara como um Gabigol? Eu não desperdiçaria. Depois do jogo de ontem, talvez no Brasileiro a situação um pouco mais complicada, né? O Flamengo tem uma vitória nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Acaba sendo pouco para quem pensa em título, mas matematicamente ainda está lá com mais uma baixa. O Flamengo divulgou hoje uma nota falando sobre o Luiz Araújo, que vai ter que passar por uma artroscopia no joelho. Ele levou uma pancada ontem, né? Aliás, o Piton deu uma pancada no Luiz Araújo e uma no Gerson, que o Gerson também sentiu bastante. Aí é quando ele leva o amarelo, né? A do Luiz Araújo não deu em nada. Mas o Flamengo publicou essa nota aí. O Clube de Regatas informa que o Luiz Araújo passou por um exame, tem uma osteocondral, uma fratura na cartilagem do joelho direito, e agora vai ter que fazer uma artroscopia e vai seguir o tratamento do departamento médico, né? A gente sabe que a artroscopia simples, né, Pascoal, pelo menos uns 20, 30 dias, dependendo do atleta, essa com a cartilagem ali lesionada, fraturada, deve acabar ficando um pouco mais. A previsão que estão dando é entre 1 mês e meio a 2, Pascoal, é isso aí? Mas a dividida dele foi com o Hugo, não foi? Não, ele toma uma pancada do Piton também. Ali, mas essa última... Essa imagem aí é do Hugo. Ele cai com o Hugo ali na bola, dividida com o Hugo, né? Ele toma 2, então. Essa aí é que ele sai, então é o Hugo. Perfeito, Pascoal, bem corrigido. O Piton depois toma um cartão amarelo quando dá a entrada no Gerson. Aliás, quero fazer abrir som. O Gerson já está entre os melhores jogadores do futebol brasileiro nesse momento. Do que ele está jogando é impressionante. Me impressiona cada partida dele. Quanto ao Luiz Araújo, eu já não sei mais qual é o número da baixa do Flamengo, porque se a gente vai elencando todos os jogadores que já estão fora, o Flamengo está perdendo os jogadores que têm a velocidade pelo lado do campo. Agora contratou o Plata, né? E o Plata entrou, mas ainda terminou o jogo com cãibra, né? Terminou com as 2 pernas travadas. Estava sem jogar desde maio, né? Estava sem jogar desde maio. E ele se esforçou muito. Fez uma boa estreia, né? Ele e o Alexandro. O Alexandro, assim, em alguns momentos, o Alexandro não tem aquele mecanismo da saída do Flamengo, né? Porque quando a bola vem aqui pelo lado esquerdo, que vem no Léo, e aí ele tem que fazer aquele movimento de arrastar o jogador para o fundo, para o meio campo. E ele ainda está parado para receber a bola. É o que ele tinha de instrução para jogar na Itália. Então a bola vem aqui e ele é que fazia a saída da equipe na Itália. Agora, no Flamengo, ele tem que levar o atacante para o fundo para abrir o espaço para a saída da defesa do Flamengo. É uma questão de detalhe apenas que vai ser observado e ele vai acertando esses detalhes da equipe do Flamengo. Agora, Luiz Araújo... Eu acho que é outra perda daquelas que o Flamengo vai sentir muito. Já sentiu muito com o Cebolinha, com todos eles que estão fora. Claro. O Pedro, então, assim, fora de propósito, a falta que o Pedro faz. E essa do Luiz Araújo também é muito importante. Muito importante. Eu não estou nem falando do lateral esquerdo, porque contratou um lateral esquerdo também de ótima qualidade. Do Ayrton? Do Ayrton Lucas? O Ayrton estava suspenso nesse jogo. Não, Vinha. Do Vinha. O Ayrton Lucas não é tanta gente que eu já tinha até esquecido do Vinha machucado. O Matias Vinha está machucado, só não lembrava? Até o ano que vem. Tem um rol enorme de lesionados no Flamengo, se a senhora puder puxar aí, a senhora vai ver. Então, o Luiz Araújo é um daqueles que vai fazer muita falta para o time do Flamengo. Primo do Arrascaeta, ele. Mas mesmo... Primo do Arrascaeta, você. Por quê? Debochado. Fala. Mas se você prestar atenção, o Luiz Araújo faz falta... O Pedro e Luiz Araújo são 2 ausências muito sentidas. O Pedro pelo poder de definição, 30 gols na temporada. E o Cebolinha? E o Cebolinha?
Não, calma, eu vou... E o Cebolinha? Calma, eu vou chegar no... Vamos de passo em passo. Zinha, a relação é tão grande que a gente fica aqui, a gente tem que enumerar os passos. Um que é o definidor do lado direito, né, que é o saída que ele vem pelo lado direito, o Cebolinha, que era pelo lado esquerdo, mas o Bruno Henrique... O Michael, que chegou para substituir o lado esquerdo e o lado direito. Também. Também se machucou. Então, quem chegou para substituir também se machucou. E essa do Luiz Araújo, que é uma ausência muito sentida, porque ele é o cara da velocidade, de puxar o arranque, como o Michel faz, como o Cebolinha faz, e o Pedro faz muita falta dentro da grande área. Esses jogadores fazem falta em qualquer time do futebol brasileiro. Alguns em qualquer time, alguns em situações até do futebol internacional. Na América do Sul, com certeza, para qualquer equipe, todos esses que eu relacionei. Agora, eu não sei o que acontece, eu não sei se o Zinho falou em secadeira, eu não sei se todo mundo seca, se todo mundo fica de olho, se tem esse negócio. Eu tenho uma certa dificuldade para achar que eu acho que ia ser mais folclore, sabe? Eu acho que é muito mais folclore do que qualquer outra coisa. São coisas do imponderável, sabe? Claro. Da lesão é do imponderável. Muitos jogadores se machucam. O São Paulo, ano passado, tinha um arranca de água. Ainda tem jogadores importantes. Alguém secou o Palmeiras ontem, por exemplo? Secou, Ontem? né? Ou não? Não teve ninguém... Tinha o Tentou. Botafogo, tinha o Fortaleza. Tentou. Todo mundo Não machucou ninguém, né, Alguém mano? secou... Não, tô falando pra perder, pra não dar... Alguém secou o Botafogo, que é líder e tal, pra perder pro Corinthians? Tem bastante. Todo mundo seca, rapaz. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Tá aí a lesão constatada do Luiz Araújo, mais um desfalque no Flamengo. Meu amigo, tem que ver o que tá acontecendo com a comissão técnica do Tite. Tem que ver o que tá acontecendo com o departamento médico do Flamengo. Porque não é normal, isso não é normal, pessoal. Tantas lesões, uma atrás da outra, jogo após jogo. Isso não é normal, pessoal, não é normal. Agora vamos perder Luiz Araújo por até 2 meses, né? Quer dizer, vai perder aí os jogos da semifinal, da Copa do Brasil, das quartas de final da Libertadores, alguns jogos no Brasileirão. Tá complicado. Tem que ver o que está acontecendo aí no Flamengo, porque, meu amigo, parece que cada rodada tá ficando pior. Cada rodada ficando pior. Tá complicado. Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.